O que eu gostaria de conversar com vocês hoje de manhã é sobre o significado dessa vinda de Jesus para este lugar e a experiência e a natureza da experiência que ele teve aqui. Como vocês sabem, eles estavam reunidos lá no alto. A gente daqui a pouco vai sair daqui na direção de um lugar também teológico, ou sequer histórica, que indique foram ficando, de acordo com a narrativa de João, foram ficando tomados de tristeza, à medida que sentiam que alguma coisa iria ser deflagrada a qualquer momento. Eles não tinham nem pensado nisso, porque todos eles alimentavam a esperança de que, em chegando em Jerusalém, aquele Jesus bondoso, curador, generoso, misericordioso, inclusivo da Galileia, transformar-se-ia aqui em Jerusalém num Messias político, revoltoso, revolucionário, que com o poder que tinha iria subjugar os romanos, porque eles tinham certeza que dele emanava uma força que nem exércitos com ela poderiam lidar. Vocês lembram que Jesus mesmo teve que dizer a Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, aqui nessas imediações, exatamente nessas imediações, ele disse: você acha que se eu quisesse, eu não pediria e meu pai mandaria, usando outra vez uma linguagem da época, uma linguagem romana, uma linguagem militar contextualizada? Ele diz: vocês acham que meu pai não me mandaria 12 legiões de anjos? E os romanos tinham algumas legiões na região, mas 12 não. E de anjos, de seres de uma outra natureza. Ele disse: vocês acham que se eu quisesse, se esse fosse o meu caminho, se essa fosse a minha escolha, não seria isso que eu faria? Ele já tinha dado a demonstração disso, desse poder, quando Judas vinha chegando com a turba que viera para prendê-lo, aqui no lugar. Diz o texto, eles desceram, passaram pelo Vale do Cedron, que está aqui na nossa frente, esse vale aqui. Atravessaram o Vale do Cedron, a narrativa bíblica diz o ribeiro de Cedron, porque corria água, então, naquela época lá, e vieram para este lugar, o lugar da prensa do azeite. Getsêmani significa o lugar onde o azeite é exprimido, para se fazer azeite, óleo, onde a azeitona é exprimida. Vieram para cá, para orar. Quando Judas se aproximou para prendê-lo, com os demais, Jesus perguntou, eles perguntaram acerca de Jesus e Jesus disse: sou eu. E quando disse sou eu na escuridão, o texto de João diz que todos os que vinham caíram para trás, por terra. O que era uma evidência absolutamente clara que, se essa fosse a intenção, essa fosse a questão, não havia nenhum problema para fazer isto acontecer de maneira miraculosamente sobrenatural, mas não fora para isto que ele viera. Só depois da sua ressurreição foi que os discípulos se desconectaram dessa obsessão político-ideológica do Messias libertador imediato da condição política opressiva sob a qual existia o povo de Israel. Só depois. Antes disso, a esperança de que ele iria virar o jogo a qualquer momento e que eles todos iriam ser entronizados como os juízes das tribos de Israel e que o reino de Deus
se estabeleceria entre eles de maneira concreta, visível e imediata. Não somente eles tinham essa esperança, mas os essênios, que nós visitaremos lá em Qumran, tinham a mesma esperança de que o rei de justiça, como eles chamavam, viesse e estabelecesse o mesmo tipo de messiado político libertador, exaltando Israel sobre todas as nações da terra. E Jesus, que era o candidato mais potencial, jamais igualado para aquela tarefa, decidiu seguir o caminho do servo sofredor, do absorvedor de dores, de calúnias, de incompreensões e de agonias. Eles, no entanto, achavam que isso era temporário, que logo passaria e que chegaria essa segunda face, esse outro lado, essa reviravolta se estabeleceria. De modo que ali em João 13, conforme eu disse, à medida em que Jesus começou a dizer: vocês vão sentir muita dor por um tempo, um pouco, mas depois vocês me verão e vão se alegrar com uma alegria que ninguém poderá tirar. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, mas depois de ter nascido o menino, já nem se lembra mais das dores, pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a pergunta que nasce daí é: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E a resposta dele é eterna: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí é quando ele entra dizendo da videira verdadeira, e que se eles quisessem se manter vivos na esperança da existência, eles se fizessem a vida inteira como ramos conectados à seiva da videira verdadeira. Ele passa dali e anuncia que era melhor para eles que ele fosse. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele diz: o Espírito Santo, que vem da parte do Pai, vos testemunhará o que é meu. Ele vem e ele será a minha própria realidade presente na interioridade de vocês todos. Vai ser muito melhor quando, ao invés de que vocês me vejam fora, ao invés de que eu habite convosco, eu esteja em vós. Mas para eles não era ainda o bastante nada disso. É quando ele faz a chamada oração sacerdotal. E ora por aqueles discípulos e diz: e não somente por estes eu oro, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por causa do testemunho deles. Aonde quer que corações sejam iluminados, é por esses que eu estou orando. Eu não estou orando pelo mundo como sistema. Não estou orando pelo conjunto de poderes, principados e potestades deste mundo, porque esses são incuráveis até o dia que sejam eliminados. Mas eu oro por aqueles que decidirem viver
o espírito do reino de Deus nos seus corações em meio à perversidade da existência do planeta e do mundo. E é quando, depois de partir o pão e distribuir o cálice, compartilhar o cálice, ele se levanta e diz: levantemo-nos, vamos-nos daqui. É também a única ocasião em que se faz menção ao fato de eles terem cantado um hino juntos. Claro que não foi a única vez que cantaram juntos. Era normal que os caminhantes judeus que andavam de um lado para o outro andar cantando salmos, cantando hinos, cantando louvores a Deus. Mas no texto do Evangelho é a única ocasião em que diz: e tendo cantado um hino, retiraram-se e foram para o Monte das Oliveiras, onde nós estamos, no sopé do Monte das Oliveiras, todo esse maciço. Vocês estavam lá em cima, desceram para cá, aonde havia um jardim chamado Getsêmani, o lugar da prensa do azeite. E chegaram aqui, e diz o texto que Jesus deixou os seus discípulos que estavam sonolentos. A razão é óbvia, era a noite. Eles estavam acostumados a dormir depois que o sol se punha. Não muito tempo depois do entardecer, todo mundo estava dormindo. Noite era noite, antigamente mesmo. Escura e inviável para a caminhada. Perigosa até para a caminhada. E Jesus mesmo, a narrativa dos evangelhos nos diz que quando estava em Jerusalém, nas 3 ocasiões anteriores em que aqui estivera, e agora nessa terceira que culminou na sua morte, o texto é explícito, quando diz que ele, após pregar ou ensinar no templo, retirava-se sempre para o Monte das Oliveiras, aonde dormia, em cavernas, em grotas, em grutas dessa região. Ele é aquele filho do homem que não tinha aonde reclinar a cabeça. Então os discípulos estavam acostumados a essa viagem para cá à noite. Só que naquele dia estava todo mundo com muito mais sono. Além da melancolia que se instalara neles, e melancolia é profundamente carregada de sono, a própria palavra já induz a esse estado de letargia, né, psicológica, a melancolia. Mas naquela noite eles estavam com mais sono ainda, porque eles tinham bebido pelo menos 3 taças de vinho cada um, como é costume na Páscoa. E tem uma 4ª também, que é dedicada a Elias. E o cara tomava a 3ª, depois emborcava a 4ª e começa a dar um sono natural, não é? Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me ajudam a dormir é um cálice ou 2 de vinho, dá aquela molezinha. Aí você amolece, gostoso, a carne fica boa para ser comida, de tão mole que fica. Aí dá aquele sono. Pois bem, eles vieram e se instalaram em uma das grutas ou em um lugar protegido ao qual estavam acostumados. E o texto de Lucas nos diz que Jesus se distanciou deles cerca de 1 tiro de pedra. 1 tiro de pedra era uma expressão antiga para caracterizar mais ou menos a distância entre 80 e 100 metros de distância. Então eles ficaram quietos e Jesus andou uns 80 metros para frente, sozinho. E foi quando o processo da agonia se instalou nele. Agonia, tristeza, pavor, pânico, muita e extremada agonia, a ponto de que ele veio a suar sangue. E há outros casos na história humana em que a agonia humana já foi tão grande em que outros indivíduos também já suaram sangue. Não foi a inauguração de uma era. Apenas se mostra que ele viveu na humanidade dele o extremo daquela agonia psíquica e espiritual.
da absorção de todas as aflições planetárias que estavam tomando conta dele. Olhem só, olhem bem aqui para mim. A experiência do inferno é totalmente caracterizada pela experiência existencial de Jesus antes e durante a cruz. Quando Pedro vem a dizer na epístola dele que no Espírito ele desceu ao lugar onde estavam os espíritos em prisão e proclamou a vitória do Evangelho, deu o brado da Boa Nova. A expressão grega caracteriza justamente isso, o grito e o brado da vitória da Boa Nova no coração do inferno. E ressuscitou de entre os mortos. Aquela experiência tinha começado muito antes. Sabe? Por que mesmo não dizer que foi toda a existência dele foi um experimentar da dor do inferno, do nosso inferno, do meu inferno, do seu inferno, das nossas agonias. Era homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, nós o desprezamos e dele não fizemos caso. Ele, todavia, tomou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si o pecado de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pois ao Senhor agradou, aí usa-se a linguagem do Getsemane, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele chega e experimenta todas as enfermidades da dor, do desespero, do suicídio, da agonia, das possessões, do pânico, do medo de ser, do medo de existir, do medo da morte, das ansiedades, dos pavores todos. De todos os homens se concentram nele, que é o nervo da humanidade. O nervo exposto da humanidade, captando todas aquelas dores, a antena cósmica de todos os sofrimentos, o absorvedor de todas as agonias, de tal modo que não se tenta de modo algum fazer dele nenhuma forma de super-humano. Ao contrário, quanto mais humano, mais divino ele vai se tornando ao experimentar as agonias de todos. E ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E é claro que a nossa primeira interpretação acerca disso é que a dor, a agonia foram tão grandes que ele deu aquela refletida humana e teve aquela reação humana de dizer: se tiver um outro jeito, arranja, por favor, porque está ruim demais. Eu, todavia, tenho um olhar um pouco diferente disto, que não é nem um pouco essencial em relação a qualquer que seja a interpretação do significado do que Jesus veio fazer por nós. Mas aqui, na Escritura, em Hebreus, você encontra justamente uma alusão ao Getsemane que não esperávamos encontrar, dado ao fato de que ela não se faz descrita de maneira histórica, mas apenas existencial. E para mim, é uma das descrições existenciais mais extraordinárias sobre o que aconteceu com Jesus e a dor daquela agonia. Está em Hebreus, no capítulo 5, e você vai ler a partir do verso 7, quando diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, está se referindo à sua encarnação,
Está se referindo à manifestação acerca da qual a gente trata toda hora, que faz alusões sobre ele no Evangelho. Ora, ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que era o Pai, e tendo sido ouvido, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O texto diz que foi naquele dia de lágrimas, angústias, clamores, suor de sangue, aflição, agonia. Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o texto diz, ele falava com aquele que poderia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido, ou seja, aquela oração foi atendida. Então, o que Jesus estava pedindo? Passa de mim esse cálice. E diz, e a oração foi ouvida, mas ele morreu na cruz. Como foi que essa oração foi ouvida? Se ela foi ouvida, o que se está querendo dizer? O que se está querendo? Jesus estava morrer de agonia. A agonia mata. Ele estava correndo o risco de deflagrar um processo de paralisação da energia vital dele próprio. Tamanha era a agonia esmagadora. Então ele não estava pedindo para ser salvo da cruz. Ele vinha anunciando desde o início, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser maltratado, vai ser abandonado, vai ser rejeitado, vai ser humilhado, vai ser crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Ele repetiu isso aos seus discípulos pelo menos 4 vezes no curso daquele período de 3 anos e 6 meses. E um pouco antes de vir para cá, outra vez, a gente viu ontem lá no Bânias, como Moisés e Elias conversavam com ele na transfiguração, lá no Monte Hermon, acerca da sua partida, que ele estava para completar aqui em Jerusalém, partida para o Pai. Pai, passa de mim este cálice. E o escritor de Hebreus diz, no que foi ouvido. Portanto, ele não estava pedindo para ser salvo da cruz. Ele estava pedindo força para não morrer fora da cruz. Aí tudo fica muito mais complexo. São um salvador de uma deliberação irredutível. Pai, eu estou morrendo aqui. Eu não tenho mais força para prosseguir até lá. O inferno está me matando aqui. Eu estou sucumbindo aqui. Por favor, passa de mim essa angústia, para que eu retome o fôlego, a energia e cumpra o processo até o fim e siga na liturgia da salvação até o final e cumpra a Escritura e morra como Cordeiro de Deus imolado. Agora na história, eu mesmo que fui imolado antes da fundação do mundo, me dá a força para completar essa jornada, senão eu me acabo aqui neste lugar. Não te peço que tu me salves da cruz, mas que tu me salves para a cruz. Aí, minha gente, para mim, pessoalmente, isso se torna de uma valentia divina, humana, indescritível. A escolha dele pela salvação humana se torna algo completamente mais louco e inconcebível, inimaginável.
E o texto diz: no que ele foi atendido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei o que isso significa para vocês, mas para mim acaba tudo. Quem não entendeu, desculpem, não vai entender nunca mais. E ainda se diz que nesse processo ele é aperfeiçoado pelo sofrimento. A perfeição no sofrimento é a de não ter medo da dor. É de dizer: não me salva da dor, mas me dá forças para aguentar até o fim. É a maneira eterno divina dele dizer: ajuda-me a combater o bom combate, completar a carreira e aperfeiçoar a fé para todo aquele que crê. No que foi atendido, temos se tornado sumo sacerdote da humanidade, não segundo a ordem levítica nem da religião, mas segundo essa ordem universal, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o que acontece logo depois disso são aquelas histórias bonitas, doídas, mas que não tem nenhum significado maior senão um significado narrativo acerca da condição humana, da nossa própria, que não sabemos perseverar, que dormimos no processo, que não sabemos nos solidarizar, que prometemos mundos e fundos, mas não bancamos nada, que dizemos como Pedro: nunca te deixarei, mas somos os primeiros a correr na agonia. Enfim, tudo mais é apenas jornalismo psicológico da natureza humana, porque o cerne de tudo o que aconteceu neste lugar está aqui manifestado. Esse é o lugar da suprema escolha. Ele diz: vocês estão pensando que são eles que estão vindo me pegar? Ou que foi Judas que me entregou? Não. Ninguém me entregaria, ninguém me pegaria. Ele mesmo disse: eu estive tanto tempo convosco e vocês não conseguiram botar a mão em mim jamais. A cruz é uma escolha de Jesus. E não é mórbida a escolha. É a escolha pela ressurreição. A escolha pela ressurreição. Quem quiser escolher a ressurreição tem que aprender a não ter medo de morrer. Ressurreição é a coroa dos que não têm medo de morrer. Dos que confiaram-se a Deus na certeza de que a morte não mata. E de que o amor de Deus não é, de modo algum, objeto de qualquer forma de variação. Ele sim é aquele que veio a inspirar Paulo depois a dizer: pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem coisas do presente nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem qualquer criatura de qualquer dimensão poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para o coração agora
Eu sei que todos nós aqui temos as nossas agonias, nossas aflições, nossas preocupações, nossos medos, nossas frustrações, nossas moendas, nossos getsêmanes, nossas prensas de azeite. Cada um de nós conhece o poder de certas triturações. O que ele está dizendo é: não tenha medo, peça ao Pai força para não sucumbir à agonia, porque a agonia tem o poder de nos matar antes que a gente complete a nossa missão. E cada vez mais nós vivemos num mundo em que as pessoas se deixam matar de agonia antes de viver. Cada vez mais a agonia vai ceifando pessoas antes da hora, e ceifará cada vez mais. Ontem eu estava lendo como a quantidade de suicídios está aumentando epidemicamente no planeta, especialmente entre adolescentes e jovens. Agora, para quem trabalha com gente, com psicologia, com atendimento humano, você começa a encontrar crianças de 7, 8 anos de idade sofrendo de crises de pânico, de medo do futuro. E gente que se candidata todo dia a ir se matando um pouco, abreviando a vida, cessando a existência mais rapidamente por causa da agonia e do desespero. A minha oração, e eu já fiz várias vezes nesta vida, foi: Pai, passa de mim esse cálice, significando dizer, me dá força para prosseguir, para não desistir antes, para não me entregar ao poder das trevas, nem do medo, nem do desespero, nem das existencialidades desistentes, mas fortalece meu ser para tomar a minha cruz e te seguir, sem medo de viver, porque a morte já foi matada na ressurreição. Vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo venha fortalecer as forças do nosso coração para que a gente não se deixe abater antes que chegue o dia do chamado, para que a gente combata o bom combate, enfrente tudo que tivermos que enfrentar, completemos a nossa carreira e guardemos intacta no coração a fé. Senhor Jesus, aqui nesse lugar que há 2000 anos atrás se abriu para beber teu sangue, teu suor, entre árvores antigas, muitas delas nascidas logo depois da tua agonia, e quem sabe algumas delas sobreviventes daquela noite de agonia. Aqui nesse chão que testemunha a tua misericórdia e a tua salvação, eu quero pedir que o nosso coração seja fortalecido. Fortalece o meu coração. Eu não sei quanto tu vais me levar, mas leva-me inteiro na esperança. E sejam quais sejam os dias que me aguardam, eu me ofereço a eles sem medo, Jesus. Sem medo, porque tu estás comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em ti eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Passa de mim hoje o cálice do medo, passa de mim o cálice da desesperança, passa de mim
o cálice dos desesperos paralisantes. Passa de mim o cálice de todas as frescuras dessa era. Passa de mim o cálice da amargura. Passa de mim o cálice da vingança. Passa de mim o cálice que diminui o meu ser diante da esperança que me foi proposta. Não me salves da cruz. Me salva para que eu tenha força de tomar todo dia a minha cruz, negar-me a mim mesmo e te seguir. É o que todos nós aqui, que fazemos às vezes uma viagem dessa e ficamos passageiros, e achamos que as raízes dessa sublimidade são para corações especiais, mas não para o coração de todos nós, quando na realidade esta é uma oliveira de esperança que tu queres plantar no coração de todo ser humano. E eu peço que aqui, no coração de cada um de nós, essas oliveiras de esperança eterna sejam plantadas. Mesmo que seja no dia da maior agonia, que nós não nos esqueçamos desta palavra, porque ela será a nossa companhia viva de vida, não como palavra apenas, mas como presença do Teu Espírito em nós. Como a Tua presença, Jesus, em mim e em cada um aqui. Eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos e pelos filhos e netos de todos os que estão aqui, pedindo que as nossas gerações não esmoreçam na fé. Amém. Que não desistam da jornada e que bebam o cálice da Tua salvação, com a alegria de saber que a coroa é a ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente amada, os nossos 50 minutos estão esgotados. Aliás, eu fui pontualíssimo. Consegui terminar 5 minutos antes da hora. Dá um tempinho para cada um queira andar, ficar sozinho, dar uma passeada.